Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou o Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Agora volto aqui com o Bitcoin a 9.764 dólares. A gente acabou de ter um movimento incrível no Bitcoin, um movimento aqui que engolfou muitos dias de consolidação da gente nessa bandeira de baixa. Então o nosso objetivo aqui vai ser fazer uma análise técnica e de sentimento, analisando o que aconteceu. Vou mostrar para vocês alguns indicadores de sentimento que podem ter salvado a gente de apostar nessa queda, nessa possível queda que estava bem parecido que ia despencar aqui, né? E também quero apresentar para vocês, além dos indicadores que vocês já conhecem aqui, um indicador novo de sentimento, tá? Esse indicador aqui da Binance Futures. Vou mostrar para vocês como que a gente utiliza o Top Trader Short Ratio e o Long Short Ratio, tá bom? Vou ensinar esses dois aqui para vocês, que é algo que hoje, na alta, foi um indicador muito forte de que a gente ia continuar subindo, tá bom? Vamos falar um pouco sobre esse indicador e... antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Investidores, eu começo aqui no 4 horas para mostrar para vocês que o Bitcoin, ele sim ainda está em tendência de alta, tá bom? Como vocês podem ver, nós estamos acima da nuvem de Shimoku, acima da nossa média exponencial de 72 períodos e os nossos indicadores estão verdes. Então a gente sim está numa tendência de alta, tá? O que a gente teve hoje mais cedo foi um Stop Loss Hunt. Para quem já está há mais tempo no canal, tá cansado de saber, né? Esse Stop Loss Hunt é quando o preço vai abaixo de fundos ou pontos importantes anteriores para estopar todo mundo do mercado, as baleias ganharem liquidez e mandarem o mercado para o outro lado, né? Então o que a gente teve hoje foi sim um Stop Loss Hunt, tá? E no 4 horas eu continuo encarando o Bitcoin de uma maneira positiva. Como eu disse, isso só vai mudar se a gente conseguir fechar candles abaixo dos 9.400 e aí sim os nossos indicadores mudarem de cor, a gente entrar numa tendência de baixa que para mim pode levar a gente a testar essa região dos 9.000 até os 8.600 e quem sabe até perder, ok? Então, nesse momento, depois desse engolfo aqui no 4 horas, eu realmente não quero ver o Bitcoin perdendo isso aqui de novo, tá? Porque se perder, pra mim, ele vai ganhar força pra ir testar os 9.000 e até romper os 9.000. Então, esse suporte que já era mais importante, como ele foi lá de novo, como deixou mais um Stop Loss Hunt lá, ele só se prova um suporte ainda mais importante, tá? E perder ele agora, nesse momento, seria algo extremamente negativo pro preço. Mas, como eu tô dizendo e continuo agora, ainda mais depois dessa grande armadilha que a gente teve, a maior probabilidade é isso não acontecer, tá? Pra mim, a maior probabilidade é a gente eventualmente acabar rompendo pra cima esse triângulo, tá? Eu redesenhei esse triângulo, ele tava assim, ele tava um pouquinho mais pra baixo, pra mim não tava fazendo tanto sentido mais. Então eu redesenhei ele aqui com todos esses toques, eu acho que tá fazendo sentido, né, tirando a outra armadilha que a gente teve até os 10.500. Então, rompendo essa região aqui, olha só, dos 9.850, os 9.900, que a gente tem um topo, nós temos sim caminho livre para testar as zonas bem mais acima, tá? Quem sabe testar os 10.500, esse topo aqui, quem sabe até ir além. E se a gente for além, nós vamos sim ter uma reversão da tendência no semanal para mim, o que pode ser o início da nossa bull run. Mas não vamos ficar muito animado, né? A gente acabou de ver uma armadilha muito forte aqui no Bitcoin e a gente pode estar tendo sim uma outra armadilha para cima. Por isso eu vou analisar tempos gráficos menores e mostrar para vocês onde o Bitcoin não pode perder para a gente, quem sabe, caracterizar uma nova armadilha e voltar a cair, tá? Vamos lá. Investidores, primeira coisa numa hora aqui que me chama a atenção é o grande volume que a gente tem aqui nesse candle. E eu pergunto para vocês, isso é provavelmente um volume de topo ou um volume de rompimento? Com certeza um volume de rompimento, por quê? Porque é um candle que leva a gente dos 9.500 dólares até os 9.800, passando de zonas de muita resistência, inclusive do ponto de controle. Ou seja, isso aqui não é um volume de topo, tá? Pode até se provar uma nova armadilha depois, mas em probabilidades, isso aqui tá mais para um volume de rompimento. E esse volume tem tudo sim para conseguir sustentar essa possível correção que a gente vai ter para a gente conseguir fazer uma onda 3 para cima, tá? E onde que essa correção pode ser feita, né? Caras, claramente a gente tem uma onda... Tem algo bem parecido com o que a gente tinha aqui, né? Olha só, a gente tinha uma onda 1, e tinha uma onda 2 de um padrão, né? A gente acabou não rompendo esse padrão, só agora que a gente rompeu. Então, nesse momento, o que a gente tem que fazer é basicamente a mesma coisa, tá? Uma onda 1,
uma possível onda 2 e uma onda 3. Lembrem-se, se continuar subindo, você tem que atualizar as suas ondas, né? E atualizar o seu Fibonacci também, né? A gente vai ter 9.350. E sim, eu vejo que nós vamos ter muito suporte na região dos 9.700, na região dos 9.600, até essa região aqui dos 9.500 e pouco, tá? Deixa eu até pegar certinho aqui. Mentira, é nos 9.470, tá? É um pouquinho abaixo dos 9.500. Então, eu vejo sim muito suporte em toda essa região. Eu acho difícil o Bitcoin vier aqui e perder tudo isso, tá? Se acontecer, realmente é uma reversão de tendência, aí sim eu acredito que a gente vai testar os 8.900 e até romper, tá bom? Mas enquanto eu não fizer isso, eu acho que a maior probabilidade é sim a gente fazer uma onda 1, 2 e 3. Quem sabe já uma onda 1 aqui revertendo completamente para depois fazer a onda 2. Então, a situação para o Bitcoin, ao meu ver, está bem positiva depois desse stop loss hunt e depois desse volume muito bonito de rompimento dessas regiões aqui. Que assim, tipicamente, né, investidores, pela análise técnica, tava basicamente muito na cara aqui que o Bitcoin ia cair, né? Se a gente fosse pegar aqui numa hora, por exemplo, olha só, a gente tem um rompimento dessa linha de tendência importantíssima aqui. A gente estava abaixo do ponto de controle do curto prazo, abaixo do ponto de controle se eu voltar um pouquinho aqui, um pouco mais no tempo, né? Olha só. E o preço simplesmente estoura para cima, né? A análise técnica não explica isso, tá, investidores? O que explica isso é a análise de sentimento e é o que eu vou tentar fazer a partir de agora. Olha só. Os nossos indicadores de sentimento estavam muito claramente mostrando pra gente que a oferta estava muito grande. Esse é o primeiro ponto, tá? A oferta estava muito grande, a gente teve sim muitas vendas no fundo, tá? Só comparar com as últimas vendas que a gente teve aqui, olha só, foram vendas maiores. Então, sim, a gente tinha muita gente desesperada tentando vender, a gente teve sim muitas vendas a mercado no fundo. E se a gente fosse pegar, por exemplo, o CoinFarm, ele estava quase batendo 54% de venda nas últimas 24 horas, tá? Então sim, esse era um outro indicador que não poderia deixar a gente pensar em shortar o Bitcoin de acordo com os nossos indicadores de sentimento, tá bom? Continuando aqui, falando um pouco do Tensor Charts avançado, tá? Olha só, investidores, para mim foi muito claro o que aconteceu aqui. A gente teve a queda e as baleias tentaram com todas as forças segurar o Bitcoin abaixo dos 9.500 e abaixo dos 9.550. Vocês conseguem ver isso aqui? Quando elas não conseguiram, quando elas desistiram, a gente tem esse pump, olha só. Então, realmente, aqui, olha só, realmente poderia ser... deve ter enganado muitas pessoas, né? E é a vida, né, investidores? O que acontece aqui? Muitas dessas baleias aqui, provavelmente, elas tiraram as ordens. Elas não foram executadas, até porque a gente não vê muito volume aqui nessa região. Só começa a ver muito volume depois que essas baleias saem do mercado. Então, realmente, o book é importante, a gente viu uma predominância muito grande aqui de shorts, mas entenda que o book também é manipulado, muitas baleias tentam manipular, e a partir do momento que elas não conseguiram fazer essa manipulação e tiraram as ordens, a gente viu claramente que a demanda, pessoas querendo comprar, estava muito superior às pessoas querendo vender, e a gente tem esse tiro aqui para cima, realmente um movimento surpreendente e muito bonito do Bitcoin, tá? Nesse momento, além de ver esse padrão em V pela análise técnica, eu já começo a ver também, olha só, que o MDM está ficando positivo. Então, depois de um rompimento, o MDM começar a ficar positivo, começar a ver que as baleias agora querem mandar o mercado para cima, é sim algo positivo, tá? Mas lembrem-se, é um mercado manipulado. Igual elas tiraram aqui, elas podem tirar. Tinha uma ordem de 6 milhões agora que acabou de ser tirada. Então o importante aqui é você ver como elas estão se comportando e como elas vão se comportar com a movimentação do preço, tá? Se o preço chegar às regiões de suporte que a gente mostrou, mais próximo aos 9.700, 9.600, e a gente tiver muita baleia tentando comprar, ou pelo menos não tentando deixar o preço cair, é sim um bom indicativo que a gente tem boa probabilidade do preço continuar subindo. Beleza, investidores? Agora, continuando aqui, vamos falar um pouco do Tensor Charts do Open Interest, tá? Porque a gente tem sim um movimento significativo nele.
Quando a gente teve essa alta, investidores, a gente teve uma queda muito significativa do Open Interest, tá? É por isso que eu acho que sim, a gente pode ter uma correçãozinha nas próximas horas, ao mesmo tempo que a gente tá formando um movimento muito forte, tá? Você vai falar, Pablo, essa queda no Open Interest aqui vai reverter a tendência, agora a gente vai voltar a cair? Caras, eu acho improvável. Por quê? Porque a gente teve uma queda muito maior do Open Interest predecessora disso, né? Antes disso, quando a gente estava lá nos 10 mil e foi até os 9 mil. Então, essa queda do Open Interest aqui foi muito maior do que o que a gente teve hoje, tá? Mas, indiscutivelmente, é uma queda forte. Quando a gente tem uma queda forte assim, a gente pode olhar para, no mínimo, uma correção. Eu acho que é o que pode acontecer nesse momento. Beleza, investidores? Investidores, nesse momento eu gostaria de apresentar para vocês novos indicadores de sentimento, tá? São indicadores presentes aqui no site da própria Binance Futures que mostram pra gente informações muito valiosas numa perspectiva de sentimento de todos os contratos presentes, tá? Então não é só do Bitcoin, você pode encontrar todos os contratos aqui que estão na Binance Futures, uma ótima iniciativa da Binance, tá bom? E meu objetivo aqui não vai ser falar do Open Interest e do volume e venda a mercado, que vocês já conhecem, tá? Meu objetivo vai ser falar desse novo indicador, que é o Top Trader Long Short Ratio, o Top Trader Long Short Ratio das posições e o próprio Long Short Ratio, tá? Vou explicar para vocês como eles funcionam, além de mostrar uma maneira bem simples da gente utilizar ele, dando um exemplo do que aconteceu quando a gente rompeu essa região aqui de extrema importância, né, que eu tava falando com vocês, onde a gente meio que virou o jogo para os Bulls. Beleza, investidores? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu tenho que deixar bem claro aqui. Se você não sabe o que é uma análise de sentimento, eu fortemente recomendo você ir na semana de imersão na nossa playlist e fazer a primeira aula lá. Lá eu explico com mais detalhes o que é isso, mas basicamente uma análise de sentimento, ela visa nós fazermos nossas operações como instituições e não como sardinhas, tá? Porque as sardinhas tipicamente estão perdendo dinheiro e simplesmente dando liquidez, dando grana para as instituições ganharem, tá bom? Isso é algo triste do mercado, é muito visível no criptomercado, mas é um fato e por isso que a gente não opera só com análise técnica, por isso que a gente opera também com análise de sentimento e é extremamente importante a gente entender essa análise de sentimento para ver o que as sardinhas, o que as instituições estão fazendo, tá? Esse é mais um indicador que vai nos auxiliar nisso. Então, vamos falar aqui destes indicadores, tá? Não vou falar do Open Interest e do volume e compra a mercado aqui, tá? Vocês já conhecem esses indicadores. Eu vou focar aqui no Long Short Ratio, tá? Que são os indicadores novos e que estão presentes na Binance Futures. Vamos lá, para começar tem 3 tipos diferentes de Long Short Ratio. Então, o que é o Long Short Ratio? É muito simples. O ratio é simplesmente uma razão. Então, o que ele está fazendo aqui é dando uma razão para a gente do número de longs pelo número de shorts. Ou seja, se eu tiver no mercado teórico com 1000 bitcoins em long e 1000 bitcoins em short, o que vai aparecer aqui para mim? 1. O Long Short Ratio vai ser 1, porque eu vou ter o mesmo número de longs e de shorts. Se eu tiver 2000 longs e 1000 shorts, qual que vai ser meu número? 2. Por quê? Porque eu tenho 2 longs para cada short. E se eu tiver 1000 longs e 2000 shorts, qual que vai ser meu número? Meio. Porque aí eu teria 2 shorts para cada long, correto? E esse sim é um indicador muito legal que a gente pode utilizar de 3 maneiras diferentes que eles dão aqui pra gente, tá? Primeiro, Top Traders Accounts e Top Traders Positions. O que são os top traders? São os 20% maiores, tá? Não sei por que eles escolheram 20%, mas é os 20% que tem mais dinheiro na Binance Futures, tá? E que, na teoria, né, são os que deveriam e são, sim, os que fazem mais dinheiro, tá bom? Então, qual que é a diferença das accounts para as positions? Accounts é simplesmente o que essas contas estão fazendo, tá? Independe o valor que elas estão apostando. Ou seja, se eu tiver nos 20% e apostar $1000 e o outro fazer um trade de $100.000, vai contar igual, correto? Então, primeira constatação que eu tenho aqui é que as posições são muito mais importantes do que as accounts, tá? Porque as posições realmente estão dando um peso maior para as baleias maiores, tá? E aqui é isso que a gente está vendo, tá? Dos 20%, as posições dos 20% mais ricos, o que eles estão fazendo nesse momento? Ou seja, nesse momento aqui, a maioria está em long, 53,06% de long. E o que é o long short ratio total? É o long short ratio do mercado todo, tá? Ou seja, aqui estão as sardinhas.
correto? Mas como podemos utilizar esse indicador, né? Tem uma maneira mais simples e tem uma maneira um pouco mais complexa, tá? A maneira mais simples é basicamente tentar ficar do lado dos top traders e contra as sardinhas, né? Então, nesse momento aqui, é melhor a gente estar long ou short, já que os top traders estão com 53% em long e as sardinhas estão com 51% em short. É melhor a gente ficar long. Por quê? Porque os top traders estão apostando na alta e as sardinhas estão apostando na baixa, correto? Essa é a maneira mais básica e de utilizar, a mais óbvia. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode utilizar esse indicador acoplado na nossa análise de sentimento para entender movimentos e por que o preço, por exemplo, passa dos 9.550 quando rompe ali aquela região e estoura até os 9.800, tá? Vou tentar explicar para vocês com esse indicador. Vamos lá. O momento que a gente estourou aqui foi às 16h30, tá? Foi às 16h30. Então vamos ver o que estava acontecendo, o que as sardinhas, o que as instituições estavam fazendo nesse momento. E é extremamente interessante, tá, investidores? Olha só, 16h30. 16h30, nós tínhamos 52% das instituições em long e 54,4% de sardinha. Ou seja, tinha muito mais sardinha em long. Aí o preço começa a subir. O preço começa a subir e o que acontece? As sardinhas começam a ou fechar os longs ou entrar em short. Porque o long short ratio só vai caindo. Reparem que está caindo, caindo até ficar inferior a 1. Ou seja, até ter mais short das sardinhas do que longs. Em compensação, se olharmos o que as instituições estavam fazendo, era justamente o contrário. As instituições estavam crescendo o long short ratio. Ou seja, o preço estava pumpando aqui e as instituições estavam comprando e as sardinhas vendendo. Então, na minha opinião, por isso que o preço não parou, tá? Porque muita sardinha foi tentar adivinhar o topo aqui e as instituições acabaram pegando essa liquidez e mandando o mercado para o outro lado, correto? Então, muito interessante a gente ver esse indicador também como essa divergência, né? Essa divergência do que as sardinhas fazem para o que as instituições fazem, tá bom, investidores? Então é isso, tá? Eu sei que pode ser um indicador um pouco complicado, principalmente se você está vendo pela primeira vez esse tipo de análise de sentimento, mas é um indicador que faz total sentido no criptomercado, beleza? Então é isso, tá, investidores? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Até a próxima. Um forte abraço.